Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 6 de dezembro de 2017. O médico e a morte. É como todos falam, de uma coisa temos certeza de nossa morte. Ela é inexorável. Por mais que ao longo dos tempos tenhamos tentado enganá-la, mais cedo ou mais tarde ela sempre vem, basta estarmos vivos. Antibióticos, antimicóticos, antivirais, cirurgias, quimioterapia, radioterapia, próteses, vasodilatadores, antiarrítmicos, antihipertensivos, hipoglicemiantes, tudo para proteger-se dela. Mas não adianta, ela sempre estará à nossa espera. Por mais que o homem sonhe com a eternidade, a natureza se incumbe de garantir que tal ideia apenas seja um sonho. Mas não dá para viver direito com essa perspectiva onisciente, sempre presente. Tocamos nossa vida então na ilusão da eternidade. Nossa obra, nossa história, o nosso ser hão de viver para além de nós mesmos. Na memória de quem ficou. No papel ou no pichel da foto. Na prateleira, no caderno, no armário. Aquilo que fizemos, ou que de nós foi feito, ou que conosco se associa, uma blusa, uma camisa, um jeito, permanecem. Pois se absolutamente tudo acabar quando fechar os olhos para sempre, de que adiantará viver? Algo de nós tem de ficar. A existência corporal para, mas a mímica continua, na cabeça dos outros. E talvez seja esta a maior ilusão de nossa vida, e a que mais dá sentido a ela, de que perseveraremos mesmo depois que nosso corpo parar. Pois para muitos, este é o real sentido de se estar vivo, de fazer histórias para a posterioridade. O de vivermos um pouquinho depois de nossa morte, ainda que não seja no nosso próprio corpo. É o que muitas religiões oferecem como alento. Mas algumas situações fazem que nos lembremos de que a eternidade é apenas um sonho. Em geral, estas notícias são trazidas pelos médicos. A doença é grave, incurável, uma contagem regressiva dentro de você. Todos nascemos já com essa contagem. O relógio começa a regredir no momento em que saímos do ventre da mãe. Mas o grande segredo da coisa é que não sabemos a quantas anda essa contagem. E também não queremos saber. Este segredo é o que nos permite sonhar com a eternidade. Mas quando um outro aparece e nos comunica de que não passaremos de tantos meses, a sentença nos joga na dura realidade óbvia de que nosso corpo uma hora vai parar. Ou quando ela passa ao nosso lado, levando algum conhecido. Mas os médicos não são só responsáveis por notícias ruins. Longe disso. São alguns dos principais agentes dessa crescente enganação da morte. No século XVII, a expectativa de vida média de um inglês era de 35 anos, hoje gira em torno de 80. Mais do que dobrou ao longo dos séculos. Graças ao grande avanço da ciência, que se vê executada nas mãos de farmacêuticos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas e afins. Executada pelos governantes também ao promover políticas de saúde pública. É um prazer, para o médico, ser agente das fantásticas inovações tecnológicas que tivemos nos últimos anos. Prazer este que, em algumas pessoas, trisca a soberba, mas que felizmente é compartilhado com o paciente na maioria das vezes, com a sua satisfação e melhora de sua saúde. Essa satisfação, concedida ao médico, tem também seu preço a pagar. Estando ele a ludibriar a morte, também se faz esta última mais presente a ele. Não em tal intensidade como no caso da pessoa que sabe que sua contagem regressiva está a terminar. O médico lida das mais diversas formas com ela.
do saudável amadurecimento e crescimento existencial ao humor negro e, algumas vezes, até à doença, principalmente as da psique. Mas é um peso que temos que processar. Mito ou verdade? Médicos morrem mais que o cidadão médio. Mito. Morrem tanto e das mesmas maneiras que a população geral. Ao menos isso. Apesar do ofício de enganá-la, ela não se ressente e vem da mesma maneira que para todos os outros. Mas enfim, chega de morte. Deixemos ela no canto dela, deixemos que ela venha quando ela convier, e mergulhemos no nosso sonho de eternidade. Vivamos nossa vida, bola pra frente. Esta última frase mostra que mesmo aqueles que lidam diariamente com a morte, os médicos, estão preparados para lidar com ela. Mas afinal, o que é a morte, que tanto tememos? No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos fala sobre a reencarnação e esclarece que os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói e que a humanidade tem 4 alternativas que se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo: 1. Nada, segundo a doutrina materialista. 2. Absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. 3. A conservação da individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. 4. A conservação da individualidade, com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. Infelizmente, a medicina moderna ainda não leva em conta as duas alternativas, onde o espírito mantém a sua individualidade. Trabalhando com as duas primeiras hipóteses, a do materialismo e do panteísmo, segue-se então que os médicos não estão preparados para lidar com a morte. Já em 1857, Allan Kardec esclarecia sobre esse comportamento dos médicos nas perguntas 147 e 148 do Livro dos Espíritos. 147. Porque os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são frequentemente levados ao materialismo? Resposta: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. 148. Não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se concluir que esses estudos são perigosos. Resposta: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. E o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar, e os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre ante eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação, e a ela se agarrarão ansiosamente. Comentário de Allan Kardec a essa questão: por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais que ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Não veem no corpo humano senão a máquina elétrica, não estudaram o mecanismo da vida senão no funcionamento dos órgãos, viram-na extinguir-se muitas vezes pela ruptura de um fio, e nada mais perceberam além desse fio. Procuraram descobrir o que restava, e como não encontraram mais do que a matéria inerte, não viram a alma escapar-se e nem puderam pegá-la, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria, e que, portanto, após a morte, o pensamento se reduz ao nada. Triste consequência,
Se assim fosse, porque então o bem e o mal não teriam sentido, o homem estaria certo ao não pensar senão em si mesmo e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais, os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas, pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque em parte alguma foram erigidas em doutrina. Uma sociedade fundada sobre essa base traria em si mesma os germes da dissolução, e os membros se despedaçariam entre si, como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida, tem horror ao nada, é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura, e quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo o que ama? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e ao mesmo tempo dizer qual? Depois de mim, nada, nada, nada mais que o nada, tudo se apagará da memória dos que sobreviverem a mim, dentro em breve nenhum traço haverá de minha passagem pela terra, o bem mesmo que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi, e nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva, a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes. Este quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isso que, para muitos, engendra a dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é o sopro de Deus, outros, que é uma centelha, outros, uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma, se depois da morte ela se confunde com a imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada. Diz-se ainda que ela é imaterial. Mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas, e para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados, segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? E uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria Igreja as compreende nesse último sentido, mas, então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar de suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos. Ninguém costuma se dizer, voltou de lá para nos dar conta do que existe. Isto, porém, é um erro e a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro ou a de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através dos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção ou uma probabilidade sobre a qual cada um pinta à vontade, que os poetas embelezam com suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem.
e a realidade que nos mostra a sua face, porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, permitir-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida, e, por esse meio, nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada, segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé e os tíbios, uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. E se assim acontece é porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem, pelas perspectivas do futuro. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de dezembro, por Feijão.